Então, aqui, o que foi interessante Konya? Konya é nós vamos ver depois rapidamente os mapas que eu tenho aqui. Konya foi a primeira capital turca na Turquia atual. Quer dizer, abocanhando o território dos bizantinos que estavam diminuindo o território. Então, os turcos foram o primeiro grande povo turco que se transferiu do norte até a Turquia, e Konya era a capital do Império Seljúquidas. Por que Seljúquidas é importante? Porque foi o primeiro grande império do Seljuk, que era o chefe, o Seljuk era o chefe daquela tribo, que se estruturou como império às portas, muito perto da Europa, até Konya, até a Turquia, ocupou a Síria e ocupou um bom pedaço da área central. Os Seljúquidas vão do 1070 a 1310. Então, você vê que tem 300-400 anos. Ocuparam entre a Ásia e a Turquia 300-400 anos. Eles eram os primeiros grandes construtores de um império. Tanto que, por exemplo, aqui a coisa mais interessante, aí são 10 elementos. O elemento poligonal, que é um elemento que... Essas aqui são tumbas dos Seljúquidas. Tumba tipo mausoléu. Então, é poligonal, que lembra, se você pega, o Batisteiro de Florença. A mesma mapa dos batisteiros ocidentais em Itália são a mesma mapa dos Seljúquidas. Essa aqui é ainda mais construída antes do 1300, essa é de 1040 por aí, e essa aqui ainda mais parece uma construção de um batisteiro italiano da Renascença. Você tem a porta, a tumba, o corpo, a salma está sempre aqui embaixo do terreno, do primeiro andar, sabe? E aqui tem a sala de reza. Esse chapeuzinho piramidal é característico dos otomanos e dos seljúquidas, dos turcos. Então, você vê que tem aqui no corte, tem um corte com a cúpula interna, mas este chapéu, se cobertura a cone, é clássico dos turcos seljúquidas, turcos otomanos. Se fala que esse chapeuzinho aqui é um chapéu, depois eu vou mostrar outro, é um chapéu dos dervichas. Os dervichas que eram religiosos que atravessavam as Ásias, atravessaram toda a Turquia, eram como peregrinos que traziam a religião islâmica, foram junto e ajudaram os turcos, tanto os seljúcidas quanto os otomanos, a civilizar, a difundir o islamismo entre os turcos. Então, sempre foram aceitos, mesmo que fossem fora do Islã. Não era fora do Islã, mas era uma coisa à parte. Não era... Então, foram aceitos porque sempre ajudaram a difundir o Islã nos povos turcos. Agora vamos pôr mais rápido. Qual é a importância desse Oriente Médio para a Ásia? Que desde a viagem de Gênova, de Florença, de Veneza, os italianos, a partir do 1100, eles começaram um grande fluxo de comércio com essas cidades, que era Beirute, que era Alexandria, e ia para Damasco, e daí pegavam aqui em cima a Rota da Seda para ir. Então, os primeiros comércios entre essas cidades, já antes do 1010, etc., eram os italianos desta região, sobretudo Florença. Frescobaldi é uma famosa família de Florença, ainda produz vinho, famoso. Então, eles diventaram ricos por esse comércio que estabeleceram entre o Oriente Médio, a Ásia Central para cá, e essa região que se desenvolveu rapidamente para a Renascença. Esse aqui é também uma construção seljúcida de Konya. Você vê que usam já o mármore branco e verde. Ali já falou a vez passada. Uma decoração mais elaborada. Essas muqarnas de tipo turca, não de tipo árabe, porque são mais
não são coloridas, são mais rígidas, na verdade, mais simétricas, organizadas. E aí tudo isso foi levado para a influência renascença. O uso do mármore branco e verde, retém na Renascença é muito forte. Gênova, Veneza e Florença. Esses são 3 elementos justo para colocar onde são as interrelações. Essa aqui é uma porta de Damasco, essa é uma outra porta de Damasco e essa é uma porta na igreja de Florença. Então, aqui, essa é a mais antiga, na verdade. Ela mais antiga, você vê essas mármore branco e verde de decoração. Aqui já tem uma decoração mosaico e aqui tem uma decoração quase turca já, que é muito mais séria, era muito mais rígida, muito mais geométrica, elaborada sem tanto cores, sem tanto, é mais rígida. Aqui já é uma segunda, além disso, de Damasco sempre, onde tem esse jogo de mármore. E aqui é uma entrada da igreja de Florença, que é mais antiga aqui, porque é antes do ano 1000. E aí depois colocaram em cima essa modernidade na época, que lembra justamente essas aqui, seguramente é dessa influência. E aí é mármore branco e verde, que já existia na região de Florença, inclusive. Qual igreja seria? Essa aqui seria a igreja Igreja del Ponte. Igreja del Ponte é essa aqui, que é perto é uma pracinha, é perto do Ponte Vecchio. Eu preciso ir embora, rápido. Esse aqui é o Cairo, mas aí esse aqui já chega em 1400 os Mamalucos, né? Um pouquinho antes, 1300, 1400 os Mamalucos, que são de origem turca, como ela falou a vez passada, mas aí você vê que a construção se desenvolveu de uma forma mais rica, mais estruturalmente mais robusta, mais forte. Essa cúpula é uma cúpula de influência iraniana, porque a cúpula ou é redonda até agora, ou é redonda com arco romano. A influência iraniana tem uma base vertical, e depois, para aumentar a cúpula, tem a cúpula per si mesma, uma verdadeira cúpula acima de uma parte vertical redonda. Mas o modo de apoiar essa parte pesada aqui em cima dessa base, ainda a base é não só circular, mas também poligonal, com esses contrafortes assim que sustentam toda a estrutura. Então, é um mesclho já de um monte de elementos arquitetônicos e culturas, porque essa aqui é uma cultura mameluca, é uma lembrança das torres das igrejas, essa do Ásia Central, Irã e Uzbequistão. Essa aqui apresenta pela primeira vez uma loja que vem da Itália, a famosa loja. E aí aqui dentro tem tem a tumba, a escola, a madrasa, a tumba, a madrasa e a mesquita. Já tem tudo o serviço junto. Essa aqui é muito interessante porque essa aqui é uma mesquita de Tlemcen, na Tunísia, na Argélia, a limite com a Tunísia, acho que você falou a vez passada, mas essa é uma mesquita com esses arcos, que são arcos que sustentam o telhado, é uma coisa bem refinada, porque já os engenheiros inventaram esses arcos aqui, que é fino, mas todo entrelaçado, sustenta a mesma coisa que aquela grandão pesada. E essa aqui é uma cúpula de Torino, construída em 1600. Então, mais recente que a outra. Não, essa aqui é Mais antiga. a mais antiga. Essa aqui é 1600. Então, como a influência ficou na arquitetura italiana ainda naquela época. Era só isso. Esse está falando essa aqui? Ela está vazada, mas em cima tem uma cobertura, né? E acima da cobertura tem alguma janela que entra a luz, que entra... É mármore? Não é mármore. Esse aqui é vazado. Esse aqui é vazado mesmo. Mas o material vazado? É vidro, né? Estuque, né? O material é estuque. Esse aqui é construção mesmo. Essa aqui é estuque. Esses aqui são todos estuques.
que são mais famosos no Mediterrâneo. Os estuques são mais usados na Tunísia e no Marrocos. Tunísia, Argélia e Marrocos. O Egito é mais grosso, mais poderoso, mas não tem muita refinada. Desculpa, professor. Senhor. Essa primeira aí você falou que é de 1000. Esse aqui, 1.200, 1.300, 1.200 no máximo, até menos, provavelmente. Tlemcen, na Argélia. Mas como essa aqui, tem no Marrocos, mais parecida. Essa aqui foi iniciada em Tlemcen. Essa aqui é 1.060, em Turim. Como é que volta daqui? O 1000 é diferente, eu usava o comando. Como é que você volta? Ah, sim, agora sim, espera. Eu fecho assim. Eu vou pegar esse aqui. E depois aqui. Bom, preciso acelerar. Aqui nós temos uma série de mapas, porque eu vi que na vez passada alguém não tinha bem a ideia de onde nós estávamos. Aqui você tem... Se alguém precisa de uma explicação um pouco mais... Aí eu vou no mapa lá. Tudo bem? Aqui você tem Ásia, aqui, historicamente, a Ásia é parte do bem antigo. Quer dizer, você tem a Mongólia, você tem os Canaantes, você tem esse império do Califato Abássida, que é qual nós terminamos, ali já terminou uma vez passada. A partir dessa Mongólia, e a partir daqui, nessa parte aqui, nós vamos ver no mapa depois mais definido, você tem a Sibéria, certo? Nesse pedaço aqui, tem todos os tribos turcos europeus e turco-mongóis. Tem uma mistureba aqui de populações que você vai ver depois, e que é meio complicada. Então, a partir dos 170 depois de Cristo, os hunos já começam a avançada em direção à Europa. Então, são os primeiros... 170 depois de Cristo. Então, a avançada da Ásia, dos nômades, aqui e esses aqui, como segundo uma parte dos hunos que se introduz. Agora, os hunos, eles são hunos, ou unhos, ou unhos, eles são meio chineses, meio mongóis e meio euroasiáticos, é tudo uma mistura. Então, eles sabem da presença dos grandes terrenos cultiváveis aqui, na Europa do Norte, e vamos uma direção para cá e uma direção para cá, para entrar você vê a invasão do Califato Abássida, que os hunos são seguidos pelos turcos e que, portanto, já o Califa Abássida não consegue mais ter todo o império e precisa dos turcos, dos mongóis, para montar um exército para ser defensor. Na verdade, os mongóis e os turcos começam como o exército mercenário, primeiro para os califas árabes, depois para os mongóis. Aqui você tem o Tibete, atual Tibete. Aqui tem Hanan Empire, que é a primeira dinastia chinesa que organizou a China mais ou menos como a China de hoje. Aqui tem os Tunguses, aqui tem a Manchúria. Esses são todos os povos no geral. Os grandes povos, na verdade. Aqui você tem outras populações nômades que invadem, não a Ásia, que invadem a Europa. Estamos no 130, aqui invade o norte, sobretudo o norte. Aqui tem os vândalos, os gotos, são esses aqui. Os hunos, já falamos, são esses azuis aqui. Os sármata e outras populações, mas sobretudo os vândalos.
ocupam entram nessa região, os vândalos ocupam essa aqui, chegam até a Espanha, estou falando antes dos árabes, chegam até a Espanha, fazem o Norte da África, entram na Itália, que se estabelece os vândalos se estabelecem também na Espanha, basicamente, e aí é a história da Andaluzia. Quando chegam os árabes que vêm daqui, se sobrapõem aos vândalos. Então, antes dos árabes, já tinha um movimento importante da Ásia Central que esses nômades, populações nômades, ocupavam, em um certo modo, toda a parte europeia ocidental, porque aqui era deserto, eles sabiam que não iam sobreviver, se formaram em confederações de tribo, de clã e tribo, e ocuparam um território que seguramente, pela Rota da Seda, já, vamos chamar Rota da Seda, pela Rota que muitos chamam Rota dos asiáticas, já sabiam que aqui tinha terras férteis para poder cultivar. Aqui é Império Persa, que ocupava praticamente toda a Ásia Central, antes da chegada dos turcos, okay? No 500 antes de Cristo. E aí eu tinha falado outra vez que, na verdade, esse Sogdiana e Bactriana eram regiões gregas, consideradas gregas. Então, essa mistura sempre se deu. Alexandre trazia para cá e Dário depois traziam tudo que era a cultura grega. Para eles, a cultura mais importante para transformar o império dele, Pártia, era a cultura grega. O tal de Alexandre transferiu aqui na atual Sogdiana, Oxus, nessa região aqui, 10 mil prisioneiros romanos, até aqui não sei quanto morreram, mas construíram uma cidade que hoje se chama, que hoje tem uma zona arqueológica aqui no Turcomenistão, que eu me lembro, depois vamos chegar lá. Aqui é Império Bizantino, que foi abocanhado pelos seljúquidas a partir daqui que tem a capital Cônia. Então já tinha cortado o Império Bizantino e os seljúquidas turcos já tinham ocupado essas regiões. A Síria ficou embaixo dos turcos, uma parte dos impérios bizantino. E aqui o Império Islâmico, que já vimos uma vez passada. Aqui eu queria chegar aqui. E aqui é a coisa mais importante. É a coisa que eu achava... Bom. Aqui em relação a todos esses impérios aqui, Império Bizantino, Império Seljúquidas, Império Seljúquidas pegava de fato a Cazaquistão atual, toda uma parte da Ásia Central. Como é que nós estamos aqui com a Sibéria, com o fato dos mongóis? Você tem alguma tribo siberiana, e Tunguzi, que eram conhecidos, o Cacás, os turcos, tribos turcas, o Yakut, eram todos turcos aqui. O bulgar eram turcos que entraram na Europa e fundaram a atual Bulgária. O Magyar, que entraram um pouco na Rússia e um pouco na Hungria. O Kirguiz, que é atual Kirguizistão, que eram turcos. O Tatar eram turcos. O Merquiz eram turcos. E aqui é a região mongol. Então, aqui era o euroasiático e aqui eram mongóis, turco-mongóis, Ásia-mongóis. Aqui era o asiático, quer dizer, todos estes têm feições europeias. Todos esses aqui têm feições mongóis. Os igures existem ainda hoje, são os únicos povos turcos que sobrou e que fala ainda a língua turca antiga. Esse lugar não é um lugar de atrito lá na China? Então, esse hoje é a China. Eu mostrei essa aqui para mostrar que a China da época era a dinastia do Jin. A China de hoje pega tudo essa parte aqui, certo?
Toda essa parte aqui. Quando se fala China antigamente, era isto só. Quando se fala do... então, tem. Quando se fala da China de antiga, não era aquela de hoje. Aqui eram turcos. Kirguizes eram turcos, tataremirquis turcos. Esses aqui eram já mongóis. E os chineses fazem parte de umas feições mongóis. Tunguzi, Tibete, o Kashmir, o Karakozem, aqui eram todos turcos. Todos esses eram turcos. Seljuk, pronto. Seljuk, que eu falei, o primeiro grande Seljuk, eram aqui, ocuparam toda essa zona verde aqui, o Seljuk. Você vê que essa parte da Turquia aqui já tinha ocupado o Império Bizantino, em parte. Do Império Bizantino só restava Bizâncio, que é a atual Istambul. Que ano é isso, Andréa? É? Esse mapa corresponde a que época? Corresponde antes do 1000 até 1200, corresponde a um grande prazo, porque esses povos estavam antes dos 1000, antes do ano 1000. Até aqui era um antigo esse povo. Era muito antigo. Era desde a época antes de Cristo, que tinha, bom, depois vamos para o que chama de arqueologia, mas aqui tinha o turco, o proto-turco, tinha um... Nessa época não existia a Rússia ainda, né? Não, claro, não existia a Rússia, não. Esses aqui eram todas populações, eu estou falando antes do 1000 até. Aqui não, esses turcos aqui não tinham escrita. Isso que eu ia perguntar o seguinte, o turco que você fala, ele pega uma grande extensão. Então, porque dos turcos tinha várias, tinha ainda mais subdivisões entre tribos turcas. Aqui é tudo turco, mas tinha um monte de divisões. O que identifica assim, o turco? Qual é a identidade? São várias tribos com a mesma descendência de sangue, a mesma descendência de feições, línguas parecidas. Se você pega o turco de hoje com o turco Khwarezm, antigo, que é o Uzbequistão, com o turco do Kirguistão e com os turcos que moram aqui, com o Uiguri, são todos parentes. Então, a língua é uma língua de parentesco, quer dizer, é como eu falar português e espanhol e italiano. Entendemos alguma coisa, não entendemos? Religião comum, não? É? Religião comum, não? Toda essa religião aqui é uma religião xamânica, ou xamã. Quer dizer, é como o pajé. Eles, se você pega aqui uma tribo turca que faz parte dessa aqui, que se chama Gok, o Gok turco significa céu, então é a tribo do céu, porque são os primeiros a representar o céu que eles viam, que era a meia-lua com um monte de estrelas, que era uma constelação, seguramente naquela época tinha. Então, a meia-lua com as estrelas turcas, tudo chega de lá, dos primeiros, que influenciaram o que chama Gok turco. O Gok turco são os primeiros a utilizar uma língua escrita, porque até lá não existia a língua escrita, até o 1000, 800. 700 a.C. não tinha tinha uma língua meio escrita, meio rabiscada e meio escrita ainda com uma espécie de como chama? Petroglíficos, assim, petroglíficos simbólico, que é o mesmo simbólico que na língua chinesa existe, né? A língua chinesa é uma língua simbólica, então é a mesma, não é a mesma língua, mas usava a mesma terminologia. A primeira língua é a língua rúnica, que ainda tem alguma coisa no Kirguistão e que tem uma coisa aqui do lado do norte do Cazaquistão. Esse aqui é o atual Cazaquistão, inclusive. Então, os turcos não tinham a língua. Os primeiros grandes turcos que tinham a língua são o Gok turco. Eles não conseguiram descer, não desceram até embaixo, ficaram aqui. Que desceu embaixo foi a partir do ano 1000, 800, 900 e 1000. Outra língua importante era a turca e o uiguri. Os uiguris são os grandes organizadores do Império Mongol. São eles que ensinam aos mongóis a língua turca. E são eles que fazem a primeira grande administração do Império Mongol. E são eles que estruturam depois, ao longo de alguns anos, um Império Uiguri que pega até o Tibete.
Bom, esses são os grandes impérios que vão se definir entre o 1070 e o 1300, na verdade. Aqui é um império que é o Império Timur, esse é o Império Timúrida, e esse é o Império Mongol. É claro que o Império Mongol é isso. Por quê? Porque acho que tinha falado a vez passada, em parte, o Império Mongol é um império que se ocupa, na verdade, um império que tinha capital na Mongólia e no Karakorum, e não na atual Ulaanbaatar, no Karakorum. Mas lá tinha a administração, só a administração, e o comando geral, que é matriarcal. Quer dizer, as mulheres que cuidavam do governo quando os homens descenderam os mongóis, todo por aqui, na região da Ásia Central. Então, a Dzungária, a Mongol, todas essas tribos são os mongóis que depois são comandantes para Gengis Khan. O Timur, o Império Timúrida, que pega uma pequena parte da Índia, atual Índia, e toda a parte da Pérsia, do Irã, do Uzbequistão, do atual, toda essa mapa aqui é Timúride. Timúride significa dinastia de Tamerlão. Timur, Tamerlão. Em mongol é Timurlang, Tamerlão. Depois de Tamerlão vem um monte, o Lago Bek, todos os descendentes que aí viram todos islâmicos, estava falando antes, e constrói a maior cidade e mais bonita cidade. Como é que se transferiram os nômades dos mongóis? Se transferiam se transferiam da família inteira, porque eles ocupavam e se instalavam, mas não construíam cidades. Ocupavam e instalavam, iam para frente, ocupavam e instalavam, iam para frente. Aí tinha grande carroça tipo essas aqui, e eles falam que a carroça de Gengis Khan era essa aqui, era a tenda do comando, a barraca do comando, e aí era tirado por bois. E aí todas as famílias se transferiam. Esses aqui ainda hoje, para dizer que ainda hoje, tanto os mongóis quanto os nômades, Uzbequistão, Cazaquistão, Kirguizão e Mongói, eles vão e mudam no verão e no inverno. No inverno porque onde moram ele na Mongólia, no Cazaquistão, são muitas montanhas de 5, 6 mil metros. 3, 4, 5, 6 mil metros. E no verão eles vão todo do lado da China, porque é verão. Então, ainda hoje, esse pessoal, esses nômades, eles continuam nômades. Ele tem uma estrutura ainda nômade, de clã, de tribo. Eles moram ainda nessas, não diria barraca, diria até casa já, porque são casas estruturadas, construídas e montadas expressamente com móveis e tudo, você vê? Então, como faziam isso? No 1200, eles fazem isso agora, esses tipos de... Onde arrumam? Água. Mas nessas montanhas tem água, tem muita água. Aí são montanhas altas, a água desce embaixo nas vales muito. O Kirguistão hoje vende água para o Cazaquistão, porque ele tem água de sobra. Então, a água tem muito, não tem problema. Aqui tem montanha de 5 mil metros, o Pamir, 6 mil metros. Então, aqui como está escrito, em 1100 depois de Cristo, começam todas as invasões dos mongóis de Gengis Khan. Essa é uma... E como os mongóis, os turcos também. Essa aqui é clássica da Turquia, dos turcos, dos povos turcos, que é um pouco diferente dos povos mongóis. Esse tipo de... Como chama? Barraca? Não é uma barraca. Tenda, mas também não é uma tenda, é uma construção mesmo. Construção, uma construção que é muito mais simples, menor, porque os turcos chegavam e construíam, chegaram e construíam. Vilarejo e cidade. Os mongóis não, chegavam, destruíam, pegavam tudo que era para pegar e mandavam para a capital da Mongólia. Lá era o centro da riqueza. Então, os mongóis não ocupavam o território para se instalar, ocupavam o território para se enriquecer. Vamos orar. Se aqui a Mongólia de hoje, ainda tem cavalos, essa aqui é sempre
habitação de hoje, dos nômades de hoje, como antigamente. Esse aqui é um acampamento de nômades também de hoje. Você vê as montanhas e tem neve. Essas estradas aqui é uma estrada, modo de dizer, mas afinal, é uma estrada que é uma das rotas da seda, quando passava antigamente, que vai até a China. Atravessa as montanhas do Quirguistão, vai até a China. Hoje, acima, passam ainda hoje. Uma deviação, a Rota da Seda sai a Assis e se concentra depois da China em Kashgar. Então, é uma das duas. Essa é a construção da tenda de hoje, como sempre foi. Tecido, algodão? É tecido de pele mais que algodão. Aqui do lado são duplas, na verdade. É uma permeável externa e uma tapete interno. Essa aqui é uma construção ainda mongol de hoje, que como era antigamente. Como? Não tem uma garrafa térmica ali no... Ah, sim, mas a estrutura de onde mora é uma coisa, são nômades de hoje como era antigamente, mas a facilidade de usar elemento tipo garrafa é ótimo. Quer dizer, são chineses que vendem para eles. Né? Esse também faz parte de das tendas. Essas construções muito grandes, aí fica num período, 6 meses, monta nos barracos, e vai embora, vai e volta. Essa aqui é a areação de cima. E assim que, bom, essa aqui, então, nessa região do Quirguistão e os mongóis que existem hoje, esses nômades, essa aqui é a banheira. Quer dizer, é um rio super gelado que eles fecharam aqui em parte com essas rochas e entram aqui e tomam banho. Gelado, geladíssimo. A água da geleira lá de cima. Aqui estamos a 3.200 metros. E a temperatura no local qual é? Olha, no verão, em agosto, é muito quente, é 40, 42. Quando é que ele sofre? Não, ele sofre, porque essa água é água que vem das montanhas geladas, é gelada. Essa é gelada. No inverno não dá para usar, essa aqui é gelo mesmo, eles não estão aqui no inverno. Menos 30, até mais. E essa aqui é na cidade, capital da Mongólia, onde você vê que quando chega no verão, os lotes urbanos, vamos falar, eles ocupam para os nômades. Ocupar os nômades são proprietários dos lotes, mas daí eles montam os barracos, montam e vão embora, quando é o bom tempo. Entendeu? Fica aqui no verão, fica aqui no inverno, e no verão eles voltam. Aí tem poucas construções, né? Esses aqui ainda usam na cidade, é interessante. Usam na cidade para o serviço num período, depois desmontam, não vão construir uma casa fixa, vão morar aqui para sempre. Então, esse nomadismo ainda existe. Esgoto, essas coisas não tem nada. Aqui você tem uma citação de 1097, 1200, aí você vê que os comércios e as ligações, elas são... É que aqui Sultano of Iconium é a cidade de Konya. Esse aqui, Sultano of Iconium of Rum, significa que é Konya estrangeiros, quer dizer, seljúquidas para os ocidentais. O Rum significa de Roma, fora de Roma. Então, fora do mundo romano. E aqui você tem o resto do que era Bizâncio ainda. Depois entraram os turcos otomanos e ocuparam em 1400. Aqui é um caos, mas daí não adianta explicar tudo, mas vou contar aí. Que só para mostrar, o que me interessava mostrar era isso. Você vê como todos esses povos se sobrepõem por data, e por espaço, um em cima do outro. Então, você tem tem as dinastias locais, tem califato abásside, seljúquidas, que da 1065 e vai um período até 1227, aqui 1233, e góride, que são também seljúquidas, ou mongóis, que começam em 1290, vão até 1358, o Timúride,
que era o filho de Gengis Khan, Temurlang, que vai até 1500, o império dele. Os otomanos vão de 1880 a 1922. Em 1280, os otomanos se substituíram a seljúquidas em Konya. Só que em 1492 ocuparam definitivamente o Império Bizantino. E vão até 1922, que é o dia que acaba o Império Turco Otomano. E por aí vai. Esse aqui são... Aqui você vê Império Seljúquida de 1090, Império Vassalo dos Seljúquidas e Império... esse aqui está aqui dele... e vai 1220. Todos esses... Merv é a cidade que foi construída com os prisioneiros romanos. Todos esses povos aqui são todos seljúquidas parentados entre eles. Então, eles vão até, na verdade, aqui é Ankara, Kayseri, Konya é a capital, pegam na faixa da Arábia Saudita, Meca, eles são islâmicos, certo? São todos islâmicos. Qual é a cidade aí onde ficaram prisioneiros os romanos? Essa aqui, Merv. Não ficaram prisioneiros. Os prisioneiros foram até Merv e construíram a cidade de Merv. Aqui é Alexandre levou. Mas Dário fazia a mesma coisa. Aqui, depois do período de Gengis Khan, os mongóis se dividem em família entre os filhos de Gengis Khan. Então, você tem a Horda d'Oro, a partir do 1300, o domínio de Chagatai, Rankhan, 1300. Justo para mostrar como o império ele é dividido e como já abocanha grande parte da o que era uma parte da Ásia Central bem do lado do Mar Cáspio, portanto, atual Irã, o que era o norte, que é uma parte da Rússia, o que era o Karakorum, que era a Mongólia, Pequino, que hoje é a capital da China. E aí, aqui depois se divide o Kublai Khan, se divide da família e vira chinês e transforma tudo o que era mongol em chinês. Aqui aqui é interessante porque depois eu vou mostrar a próxima vez do Irã. Safavid de 1500, Shah Abbas 1600 e Osman de Safavid de 1600. Quer dizer, o Irã, parte do Uzbequistão, parte lá em cima, Tabriz, que é aqui em cima, atual Irã, e toda essa parte aqui é dividido ainda entre o descendente. Aqui não é mais mongóis. Aqui são populações irânicas do Irã, que se dividem, são diferentes dos mongóis. Constrói as melhores, as mais famosas e conhecidas atuais arquiteturas do ponto de vista turístico, no sentido que sobrou. Essa aqui é a Rota da Seda. Essa aqui é a Rota da Seda, que parte várias rotas, mas a principal é que ela passava para a Turquia, ia em parte para o Irã, que essa é ainda a estrada principal que existe. Principal vem aqui, vai no Kirguistão e aí se dividia aqui ou se dividia aqui, entrava daqui. Aqui era parte do Kirguistão. E aqui entra na zona atual da China, que é a zona islâmica do Uigure. Aqui é um caravanserai, um dos mais importantes, que sobrou no sentido que está, então, na Pérsia, no Irã, a confim com o atual Turcomenistão. É um caravanserai, como eu estava falando, a ilha é construída onde? No meio do deserto. Os caravanserais são construídos cada 40 quilômetros, desde a Turquia, desde o início da Turquia, ao longo da Rota da Seda, na Turquia tem muitos caravanserais. Eles são construídos cada 40 quilômetros, porque é o quilômetro que o camelo pesado e cheio, a caravana, pode fazer para entrar à noite
entrar à noite, se reparar tanto os homens, os homens quanto os animais, fechar a porta e dar de fato uma espécie de estrutura de fortaleza para proteger as mercadorias, porque o mercado naquela época, essa aqui era muito importante, esse mercado, essa mudança, era a economia da região, toda a região, tanto da Europa quanto do Arábia, quanto da Oriente Médio, tanto da Ásia. É construída tudo de tijolo, tijolinho, você vê, adobe, tijolinho, seco no sol, não está cozido, mas... E aí começam as pequenas decorações mais simples. Esses são vários tipos de caravanserais, e aí você tem... Essa era a fortaleza, essa aqui era um palácio, essa é um caravanserai mais simples, esse é mais complicado, é mais organizado. Você tem a entrada do caravanserai aqui, você tem os lugares para o pessoal dormir à noite, tem uma mesquita, uma sala de reza, essas são simétricas, tem um primeiro andar aqui, que são andar de sala para dormir também, e os depósitos para a mercadoria também, e aqui provavelmente dormiam mais, eram colocados os camelos protegidos da noite, do deserto está frio mesmo. Então essa era uma estrutura importante, essa faz parte daquele caravanserai de antes, que é tudo de tijolo, tijolinho sobreposto ainda, não é uma construção perfeita, assim, no sentido... essa aqui é antiga, de 1100, por aí, e é construção da época seljúcida. Tudo que é construído tijolo, tijolinho, e mesmo mais tarde, o tijolo usado como decoração, e nessa forma aqui, é tudo seljúcidas, não tem decoração ainda. Seljúcida, ou seljúcidas ou seljúcidas, depende de como a gente vamos usar. É? É da época seljúcida, que é entre 1070 e 1100, entre 1070 e 1350. Seljúcidas, ou seljúcida, como eu sei que é. Então é o mais simples, o mais original do ano antes do ano 1300. Aí são vários canais, vários corredores, várias salas para descansar e dormir, tanto os homens quanto os animais. Essas aqui, como entrava a entrada da luz em cima, a luz construída de tijolo, você vê que essa aqui é uma porta importante, porque os arcos eram sustentados dessas escadas de tijolo. Escadinha, não tinha arco ainda. Então aqui é antes do ano 1000 mesmo. Não tinha arcada romana. Eles construíam apoiando o tijolo em cima do outro e apoiavam depois as arcadas, que sustentavam mais ainda a parte superior. Essa parte simples aqui não tinha ainda mucarnas, como nós vimos antes. Esse deve ser até do ano 1000 ou antes do 1000. Tem uma diferença de arquitetura, de construção. Esse aqui é um mausoléu, um dos primeiros mausoléus que não existe mais, mas que para estudo arqueológico, era construído na região do Iraque, na época Omíadas. Deixa eu perguntar uma coisinha. Se eles continuam nômades, muitos, não é? Muito, sim. E por que esses lugares estão abandonados? Não usam mais? Não se usa mais. Não se usa mais como... Os nômades de agora não usam mais essas construções no deserto, mas não tem... Usam nas cidades, vão na cidade, fazem as trocas, mas não tem mais esse nomadismo comercial, vamos falar. Tem mais o nomadismo daquelas que nós vimos antes, aquelas construções de barracas e tendas assim, mas daí eles trazem mais animais, pastos, não é uma mercadoria para vender, quer dizer, para transferir de uma cidade para outra.